Olá, amigos, tudo bem? A Constituição é a lei máxima de um país. Associada a ela, existem diversas outras leis que contribuem para que nós consigamos conviver em sociedade, que é um desafio. O brasileiro, de uma forma geral, tem dificuldade com o cumprimento de regras e leis. Será por quê? Um dos pontos históricos que podem contribuir para essa reflexão é a quantidade de constituições e, portanto, de fragmentação da nossa história. Depois de 3 séculos de colonização portuguesa, o Brasil se viu independente. E logo após a independência, houve uma disputa para a formação das primeiras leis do país. Essa Constituição foi construída por poucas mãos, sob o olhar atento de Dom Pedro I, que a outorgou em 1824. Uma ruptura na história em 1889, que foi a proclamação da República, fez necessário o surgimento, a criação de uma nova Constituição, que foi aprovada em 1891. Ali já havia muitos avanços, mas muitas situações que ainda precisavam ser corrigidas. Essa Constituição se estendeu por algumas décadas, até que em 1934, depois de uma outra ruptura, que foi a Revolução de 30, veio o terceiro texto constitucional. A Constituição de 1934 era muito melhor do que as suas anteriores, mas infelizmente só permaneceu por 3 anos. Isso porque em 1937, o então presidente Getúlio Vargas criou uma situação para a sua permanência no governo e, como parte do seu plano, a Constituição de 1934 foi revogada e uma nova Constituição entrou em vigor em 1937. Essa 4ª Constituição, com algumas características fascistas, mostrava mais uma ruptura na história. O tempo passou. Getúlio Vargas permaneceu no poder entre 30 e 45. No seu período de governo, existiram 2 constituições ali construídas. Quando Vargas teve que deixar o poder em 1945, com todos os fatores que se relacionavam ali no mundo, o fim da Segunda Guerra, a vitória da democracia, o fim do poder dos governos autoritários, pelo menos do nosso lado do mundo ocidental, Vargas perdeu força, foi afastado e, mais uma vez, tornou-se necessário um texto constitucional. E aí temos a Constituição de 1946, a 5ª. Tivemos um breve intervalo, digamos que democrático, que vigorou por quase 2 décadas, até que em 1964 uma nova ruptura. E dessa nova ruptura, a 6ª Constituição, que entrou em vigor em 1967. Essa Constituição prevaleceu durante o período militar. E quando esse período se encerrou em 1985, tornou-se mais uma vez necessária
a elaboração de uma outra Constituição. E nesse contexto, nasceu a Constituição que está em vigor atualmente e que ficou pronta em 1988. Então, gente, num período de 200 anos, praticamente, de história independente, né? Porque estamos quase chegando ao nosso bicentenário, nós brasileiros convivemos com 7 constituições diferentes, com diversas rupturas no governo. Talvez por isso a gente tenha dificuldade de manter uma coerência, porque o processo histórico muda com frequência. É uma reflexão importante, mas que não nos isenta do não cumprimento das leis. Voltando ao princípio inicial, as leis nasceram como uma necessidade dos seres humanos para a vida em sociedade. Quando formos muito evoluídos e entendermos que o direito de todos precisa ser respeitado, possivelmente não precisaremos tanto assim das leis, porque o nosso comportamento moral já vai assegurar a boa convivência. Até chegarmos lá, é bom que a gente faça o melhor possível para que todos nós consigamos viver bem dentro do nosso país. É um aprendizado permanente. E a história nos ensina que as mudanças são necessárias, mas as leis precisam sempre atender o bem e o direito de cada cidadão de acordo com as suas diferenças, as suas semelhanças e as nossas necessidades. Cada cidadão precisa ser respeitado e ter os seus direitos garantidos. É assim que caminha a nossa história, aprendendo com os nossos passos e muitas vezes com os erros do passado. Leis importantes e ainda muito necessárias. É bom pensar sobre isso. Um beijo para cada um de vocês.